Cumprimentando os membros acadêmicos e participantes do 19º Fórum Ambiental Alto Paulista, venho apresentar o artigo de autoria da professora Denise Helena Lombardo Ferreira, da professora Cibele Roberta Sugahara, do professor Cândido Ferreira da Silva Filho e por mim, Rodrigo Maia Santos, aluno do programa de mestrado em sustentabilidade da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E o artigo tem como título o transporte público como instrumento estratégico do desenvolvimento sustentável. Isso se deve ao fato de o desenvolvimento sustentável ser foco de debate nas últimas décadas, tendo em vista o aquecimento global. E isso se deve às emissões de gás de efeito estufa, além das ações antrópicas como um todo. E um dos responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa figura o trânsito, não é? E, logicamente, o uso do transporte individual como um dos maiores agravantes. E também a falta de planejamento urbano e a falta de organização local relacionado ao uso do transporte individual. Deve-se ressaltar que o governo brasileiro, em 2012, editou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, prevendo, então, que o transporte público deve ser, então, o foco principal dos governos para fins de organização do transporte urbano e como principal meio de locomoção entre as pessoas no espaço urbano. Vale lembrar que a Política Nacional de Mobilidade Urbana estabelece responsabilidades nos 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal, sendo que ao município cabe a maior responsabilidade na organização devido ao trânsito local e às suas responsabilidades com o viário urbano. E um dos maiores problemas, um dos maiores entraves na efetivação do transporte público como política pública deve-se a 2 fatores. Primeiro, a dificuldade das gestões municipais em estabelecer o plano de mobilidade urbana, tendo em vista os seus viários. E segundo, o governo federal, apesar de editar a Política Nacional de Mobilidade Urbana, tem insistentemente criado políticas de incentivo ao consumo do veículo individual. Portanto, um contrassenso entre editar uma política para incentivo ao transporte e criando incentivos de consumo para o veículo individual. Mas o transporte público, o transporte público coletivo na verdade, um instrumento efetivo. Vale lembrar que a sustentabilidade das cidades depende de bons meios de transporte, devendo o governo investir em meios de transporte mais sustentáveis, incentivar o maior planejamento do uso do espaço, do uso do solo urbano, além do incentivo ao transporte público e também do transporte ativo, para que assim possamos ter menores níveis de emissão de gases poluentes e obtendo assim a meta 11.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecido pela ONU.